Bom, gente, então, continuando aqui no que a gente precisa fazer, vou tirar um momento depois da aula, para poder, fora da gravação, a gente tirar as dúvidas sobre o trabalho enviado aí, tá? Mas aí agora a gente vai tocar aqui o que a gente precisa ver ainda sobre equilíbrio líquido-vapor ideal. Então, a gente começou a falar na aula passada sobre o equilíbrio líquido-vapor ideal e sobre as características dele, né? As características, a apresentação dos diagramas de fase, principalmente em termos de pressão-composição. A gente está falando de equilíbrio líquido-vapor para sistemas multicomponentes. Não é algo que vocês estão vendo pela primeira vez, vocês já viram alguma coisa relacionada a isso. Queria complementar hoje com o conhecimento de cálculo flash. Só que antes da gente fazer o cálculo flash, a gente precisa trabalhar em algumas outras definições aqui. Então, vamos definir aqui o que seria razão de equilíbrio. E aí a razão de equilíbrio a gente coloca como símbolo aqui KI. Essa razão de equilíbrio ela é individual para cada componente. Ela pode ser definida como sendo YI, XI. Então, a razão de equilíbrio, que é isso daqui, ela tenta medir a distribuição de um componente. Como é que ela tenta medir a distribuição de um determinado componente? Ela mede a composição, simplesmente medindo a composição da fase vapor e da fase líquida. Então, você tem aqui a composição da fase vapor. Isso daqui é a composição da fase líquida. Ok? Então, essas composições aqui, quando você faz essa razão, aí você já imagina, né? Se a razão for igual a 1, você tem a distribuição igual do componente pelas duas fases, ok? Só lembrando, a gente está falando aqui de equilíbrio líquido-vapor, então é como se eu estivesse olhando para um tanque, em que ela tem a fase líquida e a fase vapor, tudo bem? E aí aqui você está medindo a composição delas, YI e XI. Então, a razão de equilíbrio ela vai te dar qual é a distribuição do componente I em cada uma das fases. Se K for muito maior do que 1, você tem um indicativo, então, de que essa fase está preferencialmente distribuída na fase vapor. Então, K muito maior do que igual a 1, você tem preferência clara pela fase vapor. Se o K for muito menor do que 1, isso daqui, então, é uma preferência pela fase líquida. Ok? K é individual para o determinado componente. Então, você vê aqui que eu estou falando sempre de I, I e I aqui também. Só que tem uma outra forma de você medir, que é o que a gente chama de volatilidade relativa, uma outra definição importante. Volatilidade relativa. E aí, nessa volatilidade relativa, a gente está definindo aqui como alfa de IJ, é o símbolo da volatilidade relativa, e ele vai ser a divisão de KI por KJ. Então, observa que eu uso na definição de volatilidade relativa a definição de razão de equilíbrio. E aí a volatilidade relativa é o que o nome está dizendo. Ela está medindo a volatilidade entre dois componentes comparadamente. Então, isso quer dizer que se eu tiver alfa e J igual a 1, eu tenho volatilidades equivalentes, né? Os dois componentes têm volatilidade equivalente. E aí, se o alfa e J for maior do que 1, o componente I é mais volátil do que o componente J. Se alfa e J for menor do que 1, isso quer dizer que o componente J é o mais volátil do que o componente I. Tá claro? Alguma dúvida aí? Definições simples que vocês já tiveram contato aí em algum momento.
Por que é importante a gente definir aqui a volatilidade relativa? Volatilidade relativa, ela nos ajuda a entender se é viável você executar um processo de separação por destilação para que você possa separar esses dois componentes. Então, normalmente, você tem como meta aí um alfa e J, meta para destilação. É você ter um alfa e J que seja pelo menos maior do que 1,2. Por quê? Eu estou dizendo que eu tenho uma volatilidade do componente I pelo menos 20% maior do que a volatilidade do componente J. Essa meta que eu estou falando aqui é para poder você ter uma viabilidade econômica do processo. E aí essa viabilidade do processo ela é justamente medida nesses termos. Eu acho que não está aparecendo muito legal aí para vocês, né? Deixa eu fechar e abrir aqui de novo. Tá zicado demais esse negócio aí aparecendo para vocês. Deixa eu parar a apresentação e voltar aqui. Ok, agora acho que está ok para vocês. Tranquilo? Bom, definido isso, a gente pode tentar começar a falar sobre cálculo flash. E aí, o que é cálculo flash? Cálculo flash é quando você está interessado não só na composição de equilíbrio. A gente conhece que pela lei de Raoult, YI é igual a XI PI de saturação. Isso aqui está dominado, está tranquilo. A gente sabe fazer os cálculos composicionais, né? A gente viu na aula passada que a gente consegue fazer o cálculo de ponto de bolha, ponto de orvalho e por assim vai. Então, se eu consigo definir quais são os limites de um determinado sistema, né? Qual o limite que ele está somente líquido, qual o limite que ele está somente vapor, o que eu posso estar interessado agora, nesse momento, seria a forma que a gente tem de apresentar as quantidades de vapor e a quantidade de líquido. Então, quando eu estou pensando no cálculo flash, eu estou pensando sempre em um determinado equipamento de processo, uma determinada etapa de separação em processos, que é muito utilizado na indústria química, né? Na área de engenharia química, ele é muito utilizado. Então, dos diversos processos de separação, sempre que você tem um processo de separação em que você tem interesse de obter, por diferença de volatilidade, um determinado componente, você vai ter, então, a corrente de alimentação e duas correntes de saída. Nessa corrente de alimentação, você tem, então, aqui uma válvula de estrangulamento. Normalmente, você tem aqui uma alimentação líquida ou parcialmente vaporizada. E o que você faz é manter esse tanque numa temperatura controlada e numa pressão mais baixa. Então, a pressão que você tem aqui no processo anterior, a pressão do processo, ela normalmente vai ser maior do que a pressão de separação no tanque flash. E aí, essa pressão no separador flash, ela é reduzida justamente para você induzir a formação de vapor, ok? A temperatura, normalmente, você gasta mais energia para poder controlar a temperatura e a dinâmica de um processo industrial, às vezes, não permite um controle tão bom. É um negócio sempre complicado você estar controlando a temperatura. Mas, se for o caso, você pode alterar também o controle dessa temperatura, dependendo do tamanho do sistema, com trocadores de calor e assim vai. Mas, normalmente, você mantém essa temperatura em temperatura ambiente e vai alterar a pressão para favorecer esse sistema. Para você alterar a pressão aqui, você faz um comando de válvulas para poder você conseguir fazer essa separação, para induzir esse processo de separação, ok? Certo, então, o que a gente está interessado no cálculo flash é de entender quais são as quantidades que a gente está obtendo de vapor e qual é a quantidade que a gente está obtendo de líquido. A gente sabe que o vapor tem uma menor densidade, então ele vai tender a se acumular, então ele vai tender a se acumular na parte superior do tanque de separação, e a parte de líquido vai tender a se acumular na parte inferior.
Então, a gente consegue fazer a coleta aqui dessas duas fases de vapor. Então, normalmente, cálculos flash, eles estão interessados nessas quantidades relativas aqui, e os cálculos de composição, para uma dada pressão e temperatura, e a hipótese de que esse separador flash está em equilíbrio, você, então, já consegue ficar tranquilo e fazer os cálculos que você precisa, tudo bem? Então, o que a gente está fazendo aqui é supondo que o cálculo flash pode ser utilizado, pode ser calculado, esse cálculo pode ser executado com a lei de Raoult, já que a gente está falando de equilíbrio líquido-vapor ideal, então a gente está pensando sempre em fazer dessa forma. Bom, quando a gente tem a lei de Raoult, então, podendo ser aplicada para esse cálculo flash, a primeira consequência é que o nosso KI, que é definido como sendo y e xi, ele é definido dessa forma para qualquer sistema, seja ele um sistema ideal ou não. Então, para o nosso sistema, supondo a lei de Raoult, isso aqui mais a lei de Raoult, vai fazer com que o nosso sistema possa ser escrito como sendo KI, que é igual a, se eu reescrever a lei de Raoult, para y dividido por xi, isso aqui vai ser igual a PI de saturação, dividido por P. Então, o nosso KI aqui, ele vai ter PI de saturação, dividido por P. O que é interessante nisso daqui? Quando você supõe a lei de Raoult, o K passa a ser função somente do componente e da temperatura, que facilita muito as contas, né? Porque já que eu comentei com vocês que normalmente em aspectos práticos você não altera a temperatura, você tem uma temperatura dada do processo, então o que você consegue fazer aqui é alterar a pressão, e quando você altera a pressão, aí você vai alterar qual o valor de KI para cada componente. Tudo entendido até agora? Então, se a gente tem o K escrito dessa forma, a gente pode então começar a pensar, fazer um balanço de massa aqui para poder a gente tentar entender como é que a gente consegue fazer o cálculo dessa quantidade de vapor. Então, se eu estou fazendo o balanço de massa para o nosso separadorzinho ali que eu tinha desenhado, a gente vai passar a calcular da seguinte forma. Se o Office me deixar trabalhar. Ok, então, a gente tem o número de mols de vapor mais o número de mols de líquido, isso aqui é igual a 1. Isso aqui é o balanço de massa global do nosso separador flash. Isso daqui é o número de mols de vapor e isso daqui é mols do líquido. Ok. Se eu fizer o balanço individual por componente, posso escrever o seguinte. ZI, que multiplica 1, que vai ser igual a XI, que multiplica o líquido, mais YI, que multiplica o vapor. Se vocês observarem, eu estou tomando uma base de cálculo como se fosse por 1 mol. É a mesma coisa de eu fazer a soma aqui de vapor mais líquido, que é igual à alimentação que você está enviando, e se eu dividir todo mundo pela alimentação que você está colocando dentro do tanque, isso vai se tornar da seguinte forma. Então, o cálculo que eu estou fazendo aqui é como se fosse para a fração vaporizada da alimentação, ou para a fração condensada da alimentação. Tudo bem? Então, quando eu estou forçando isso daqui ser igual a 1, ou tomando uma base de cálculo igual a 1, eu estou já fazendo o cálculo para a fração de vapor que está vaporizada. Tudo bem? Dessa forma, a gente tem o balanço de massa por componente dessa forma. E aí, eu tenho a quantidade de componente na alimentação, é o que está saindo no líquido, que é o que está saindo no vapor. É só a gente olhar para o nosso tanque. O que entra aqui do componente vai ter que sair, vai ter que ser igual ao que sai do componente aqui no vapor e o que sai aqui no componente do componente na fase líquida. Tudo bem? Bom, se eu posso escrever dessa forma, eu posso tentar aqui fazer uma substituição
a gente já sabe que o nosso KI, ele é igual a YI sobre XI, ou que o nosso XI, ele é escrito como sendo YI sobre KI. E aí, com essa substituição, a gente consegue obter a seguinte relação. ZI vai ser igual a... Vou substituir já o XI aqui. YI que multiplica L dividido por KI, mais YI que multiplica V. Tudo bem? Bom, se isso daqui é o Z, né? Eu posso multiplicar aqui todo mundo pelo YI. L mais V, só o L está aqui com KI, que vai ser igual a ZI. Então, isso daqui a gente consegue substituir da seguinte forma. YI, que vai ser igual a ZI KI, todo mundo dividido por L, mais V que multiplica KI. Para a gente não ter que trabalhar com as duas variáveis aqui, a gente vai substituir o L como sendo 1 menos V, vai rearranjar, e aí a gente vai obter o YI da seguinte forma. YI, que vai ser igual a ZI KI dividido por 1 mais V, KI menos 1. Vou repetir o que eu estou fazendo aqui, tá? Então, eu estou tentando achar qual é a fração de vapor, qual é a fração qual a fração vaporizada da alimentação que está saindo no nosso separador flash. Para isso, eu preciso fazer, primeiro, o balanço de massa global, segundo, o balanço de massa individual por componente. Com essas duas equações, a gente vai passar, então, a escrever o seguinte. Eu vou passar a entender, aplicando aqui a definição do nosso K, isola o XI, e aí eu substituo quem é XI com essa equação. Substituindo quem é XI com essa equação, consigo rearranjar aqui, obtendo o nosso ZI, com o que a gente substituiu anteriormente. Isolando, então, aqui o YI, a gente consegue mandar isso daqui para o outro lado. Agora o que eu vou fazer é substituir esse L como sendo 1 menos V. Feito isso, a gente consegue obter essa expressão aqui. Até agora a gente não fez nada. O que a gente tem que aplicar agora é saber que o somatório de cada YI da fase vapor vai dar 1. Então, o somatório de todas as composições vai ser igual a 1. Então, o que a gente vai fazer é que o somatório de ZI KI dividido por 1 mais V, que multiplica KI menos 1, vai ter que ser igual a 1. Essa é a equação do nosso flash. O que a gente precisa é implementar essa equação para resolver em função de V. Uma vez que, normalmente, a composição ZI te é dada, e aí o que você precisa é saber calcular o K. A gente já sabe que a gente pode calcular o K de uma maneira muito fácil. Se eu supor K dado como sendo pela lei de Raoult, eu consigo saber que o KI vai ser igual a PI sat sobre P. Ou seja, dada pressão, temperatura e composição global, eu consigo extrair desse cálculo qual é a fração vaporizada, e se eu sei a fração vaporizada, eu sei a fração condensada desse sistema. Tudo bem? Ok. O interessante é que essa equação ela não serve só para a lei de Raoult, não. Você pode utilizar uma correlação qualquer. Essas correlações estão disponíveis principalmente para quando você está pensando em hidrocarbonetos, mas ela serve para qualquer outro tipo de sistema. Então, você pode ter um sistema não ideal, é só você ter um K que pega essa não idealidade. Então, a descrição do seu sistema está sendo basicamente dada por esse K.
a descrição termodinâmica, do equilíbrio termodinâmico que você está envolvendo. Z e os balanços de massa te dão essa formatação geral dessa equação, mas quem determina efetivamente o tipo de equilíbrio de fases que você está tendo é esse K. Tudo bem até agora? Ok. Então, isso daqui basicamente é o que a gente tem de cálculo flash. O que eu vou fazer com vocês agora são dois exemplos. A gente vai trabalhar um pouquinho no que a gente fez na aula passada e vai tentar trabalhar um pouquinho agora com esse cálculo flash. Tudo bem? Então, aqui eu montei uma planilhazinha simples, só estou com os dados de Antoine. Uma vez que a gente vai supor a lei de Raoult, a gente só precisa de Antoine e saber dessas equações que a gente desenvolveu hoje. Só que antes disso, eu vou colocar aqui os dados aqui do que a gente tem, né? A gente tem uma mistura de 10% molar de metano, a gente tem um 20% molar de etano e tem 70% molar de propano. Então, se eu tenho essa mistura global aqui dessa forma, eu quero saber, primeiro, né? Deixa eu até colocar aqui no enunciado. A primeira coisa que eu quero saber é qual a faixa de pressão da existência do equilíbrio líquido-vapor para a temperatura igual a 10 graus. E segundo, qual a fração vaporizada se a gente considera uma pressão de, deixa eu só pegar aqui o dado de pressão, de 0,8 bar. Entendido aí o que a gente tem como objetivo? Então vamos tentar resolver a primeira parte. A primeira parte é bem simples. O que a gente precisa? A gente precisa basicamente das pressões de saturação. Então eu preciso da PSAT de cada um dos nossos componentes. Preciso da PSAT do componente 1, PSAT do componente 2, PSAT do componente 3. Essas pressões de saturação são dadas por aqueles componentes de Antoine ali. Então, o que eu vou fazer é colocar aqui a exponencial de A menos B. Esse B aqui, deixa eu só dividido por T mais C. Só conferir aqui no livro de vocês que essa equação dessa forma. A menos B sobre T mais C. Isso mesmo. Então, aqui a gente vai... Fecha o primeiro parênteses, o segundo e o terceiro. Então, isso daqui é para ser a pressão de saturação em bar. Ok, então se eu arrastar só isso aqui para baixo, para a gente ter as pressões de cada um dos componentes. Pressão, ok. Isso mesmo. Tranquilo, gente, até agora? Então, o que eu fiz agora foi somente calcular as pressões de saturação. Eu tenho uma mistura ternária. Na aula passada eu fiz um exemplo muito por cima, somente comentando sobre como é que você faz esses cálculos para o equilíbrio líquido-vapor para uma mistura binária, principalmente. Mas aí o ternário é só a gente pegar a fórmula genérica. Quais são as fórmulas genéricas que a gente tem? Como fórmula genérica, a gente vai ter aqui a pressão do ponto de bolha, vai ser somatório de X e PI de saturação, e a pressão do ponto de orvalho vai ser igual a somatório de 1 sobre... Não, o somatório está embaixo. Então, dessa forma aqui, né? 1 sobre
de 1 sobre o somatório de Y e PI de saturação. Então, pressão do ponto de bolha vai ser somatório de Xi e PI de saturação. E a pressão do ponto de orvalho vai ser igual a 1 sobre somatório de YI sobre PI de saturação. Então, essas aqui são as duas fórmulas que a gente tem. Então, deixa eu voltar para lá. E aqui vamos tentar verificar qual é a faixa de existência do equilíbrio líquido-vapor. Se a gente for parar para pensar sobre qual é a faixa de existência de um equilíbrio líquido-vapor, só a gente pegar aqui um diagrama binário para a gente tentar identificar isso. A gente tem aqui a curva dos pontos de bolha, se o diagrama for pressão-composição, e a gente tem a curva dos pontos de orvalho. Nessa pressão mais elevada, a tendência da fase é estar na fase líquida, enquanto que na pressão mais baixa, a tendência é estar na fase vapor. O que delimita a região do equilíbrio líquido-vapor é justamente quando você está aqui em uma determinada composição fixa, justamente você tem aqui o ponto de bolha, e mais embaixo você tem o ponto de orvalho. Então, a maior pressão de existência do equilíbrio líquido-vapor, quando você considera o diagrama PXY, ou seja, quando você está numa temperatura fixa, a maior faixa de existência do equilíbrio líquido-vapor, a maior pressão em que ele pode existir ainda, é a pressão do ponto de bolha, porque acima dela você está na região líquida, e a menor pressão é a pressão do ponto de orvalho, porque abaixo da pressão do ponto de orvalho você está na região de vapor. Tudo bem? Bom, dado isso, a gente pode fazer o cálculo, então, aqui da pressão do ponto de bolha, e aqui o cálculo da pressão do ponto de orvalho. Pressão no ponto de bolha. Então, como é que a gente... Ah, professor, mas aí eu não tenho as composições da fase líquida. É só você imaginar um processo que você está vindo aqui da fase líquida para encontrar o ponto de bolha. Se você está indo da fase líquida para encontrar o ponto de bolha, qual é a composição da fase líquida? Se não é a composição global do sistema. Se todos os componentes estão na fase líquida, é porque a composição dessa fase líquida é igual à composição global do sistema. Aí a mesma coisa você vai fazer pensando em inverso. Quando você está aqui na região do vapor, somente uma fase, e essa fase é a fase vapor, a composição dessa fase vapor é igual à composição global do sistema. Quando ela chegar aqui no ponto de orvalho, aí essa composição da fase líquida vai começar a mudar, e a composição da fase vapor, que está surgindo agora, também vai mudando à medida que você vai aumentando a pressão. Isso muda de acordo com o que vocês já aprenderam, que é a regra da alavanca, né? Então, você tem aqui a proporção entre essa região aqui e essa outra região aqui do diagrama, vai te dar mais ou menos uma ideia de como as fases estão se particionando. Tudo bem? Ok, vamos deixar de fazer hora e vamos fazer o cálculo aqui. Então, eu tenho metano com a composição de 0,1 vezes a pressão de saturação dele, mais 0,2, que multiplica a pressão de saturação do componente 2, mais 0,7, que multiplica a pressão de saturação do componente 3. Tudo bem? Então, essa daqui é a pressão do ponto de bolha. 31 bar. 31 bar é a maior pressão que a gente ainda tem a existência do equilíbrio líquido-vapor para esse sistema. Uma outra forma da gente fazer essa conta, fazendo para o equilíbrio líquido-vapor, pensando no ponto de orvalho, a gente vai ter então aqui a soma de 3 contribuições, em que cada uma delas é para ser a composição dessa fase, 0,1, composição da fase não, né? Composição do componente. Então, se eu estou com a composição de 0,1 do metano, eu divido pela pressão de saturação do metano. 0,2 dividido por pressão de saturação. 0,3 dividido pela pressão de saturação. Tudo bem? E isso daqui vai me dar a menor pressão possível em que eu ainda tenho aqui o ponto de orvalho. Então, qual é a fração vaporizada quando a gente tem uma pressão de 0,8 bar? Se você for parar para poder olhar de perto isso, ou seja, se você está numa pressão baixa, abaixo do ponto de orvalho, qual é a fase que você se encontra? Se essa pressão daqui de cima, deixa eu apagar esse diagrama aqui e fazer de novo, porque esse aqui já está um galinho. Pronto.
Então, eu tenho aqui a curva dos pontos de bolhas, que é uma reta ligando as expressões de saturação, e aqui a curva dos pontos de orvalho. Eu estou usando o diagrama para dois componentes, só para vocês visualizarem melhor em gráfico, tá? Mas eu sei que aquele é um componente ternário, é uma composição ternária, tá? Então, aqui, você tem esse ponto aqui como sendo 31 bar, mais ou menos, e esse aqui como sendo 18 bar. Qual é a região que você está no diagrama quando a sua pressão é de 0,8? Você está aqui embaixo. Ou seja, você está na região de vapor. Qual é a fração vaporizada nessa pressão? 100%. Tudo bem? Ok. Então, se eu tiver aqui numa pressão intermediária, se eu tiver aqui na pressão de 22 bar, se eu estou aqui na região de 22 bar, então agora a gente vai ter como calcular, porque eu sei que eu estou dentro da região de equilíbrio líquido-vapor, entre o ponto de bolha e o ponto de orvalho. Qual é a fração de vapor desse componente? Então vamos tentar fazer o cálculo, né? O cálculo ele é baseado nessa equação, ZI, KI, que divide 1 mais V, que multiplica KI menos 1. Então a gente precisa calcular o KI para cada um dos componentes. Então, se eu sei que a pressão é de 22 bar, eu consigo calcular o K de cada um deles, dividindo Psat pela pressão. Então, se eu estou fazendo o cálculo para a pressão de 22 bar aqui, então vou pegar aqui a pressão de saturação, dividir por 22 bar. Eu vou fazer o cálculo para cada um dos componentes que a gente tem. Tudo bem? Então, esse é o K. Então, na nossa equação, a gente vai ter uma soma, eu vou fazer uma soma de, se eu abrir essa equação aqui, deixa eu pegar outra folha aqui para poder ficar clarinho para vocês. Então, se eu estou fazendo essa soma, ZI, KI, dividido por 1 mais KI, desculpa, 1 mais V, que multiplica KI menos 1. Então, eu vou fazer isso daqui para o nosso componente 1, para o componente 2, e para o componente 3. Isso aqui tem que ser igual a 1 no final das contas, tá? Então, vamos lá. No nosso flash, a gente vai ter Z1 vezes K1. Então, eu vou ter aqui Z1 Z1 vezes K1, que vai ser dividido por 1 mais V, que multiplica KI menos 1. 1 mais V, que multiplica K1 menos 1. Tudo bem? E vou somar isso daqui 3 vezes. Só que é óbvio, vou mudar agora aqui, né? Esse daqui, ele vai ser Z2 vezes K2. E aí esse K aqui, que muda. Enquanto que esse daqui vai ser Z3 vezes K3.
Não sei vocês, mas quando eu vejo outra pessoa mexendo no Excel, eu fico infartando de ódio porque ele não está fazendo do meu jeito, sabe? Mas, assim mesmo, a gente vai sobrevivendo com o estoque da gente. Então, somando isso daqui tudo, é para dar o nosso cálculo flash. A gente sabe pela equação que esse cálculo flash tem que ser igual a 1. Ok? Se a gente está com 1,42, é porque a gente não está com o valor de V correto. Nosso valor de V aqui está zero, porque a gente não sabe qual o valor que vai dar aqui. Tudo bem? Então, se você chuta aqui qualquer valor de V, 0,1, 0,2, então você sabe que você consegue ter mais ou menos a ideia de molar de qual é a fração que está vaporizada. A gente consegue deixar isso aqui automatizado. Vou já fazer a conta de V aqui, que é 1 menos isso daqui. E aí a gente usa o solver, né? Então o solver vai me ajudar o quê? Eu vou setar o nosso objetivo. O nosso objetivo é justamente esse cálculo flash. Eu quero que ele tenha o valor de 1. E eu vou mudar o valor de V. Então, vou alterar o valor de V até que o cálculo flash dê 1. Vamos botar aqui para um número de casas decimais aceitável. Sucesso! Então, o que a gente tem aqui é que a gente tem uma fração vaporizada de 0,09, ou seja, a gente tem 9% da corrente de entrada está saindo na forma de vapor. Tudo bem? Então, esse é basicamente o cálculo flash. Deixa eu ver aqui o quanto está automatizado aqui esse sistema, porque eu quero alterar algumas condições para saber quando é que a gente consegue, por exemplo, qual é a pressão em que eu consigo 50% de vapor vaporizado, né? Vapor vaporizado é ótimo. Então, para qual P consigo V igual a 50%? Então, deixa eu ver se alterando aqui eu já consigo alterar o valor de V. Bom, se eu estou numa pressão de 22 e a fração vaporizada é de 9%, se eu aumentar a pressão, o que acontece? Se eu aumentar a pressão, a tendência é que eu vá para a região de líquido. A tendência é que eu vá me aproximar do ponto de bolha. Então, se eu estou em 22 e me aproximo de 31, isso faz com que o meu sistema tenda ao ponto de bolha. E no ponto de bolha, você tem que se lembrar que você tem a menor quantidade possível de vapor. Então, você precisa reduzir a pressão. Então, reduzindo a pressão aqui, por exemplo, para 20. Obviamente, o cálculo flash não foi feito. A gente precisa agora refazer o cálculo flash. Então, deixa eu ver aqui, data. Observa aqui, então, que para 20 bar, eu obtive 12% de vapor vaporizado, né? Meu Deus, eu tenho que parar de falar isso. Então, aqui está automatizado. Deixa eu só conferir que está tudo na conta certinho, tá? Então, vou baixar mais ainda. Vou colocar 19. Estou fazendo tentativa e erro para vocês sentirem, para vocês observarem a sensibilidade do sistema, tá? Então, eu consegui 14, né? Então, eu acho que eu só vou conseguir isso aqui em 18,4. Nem para isso. Então, o que o sistema está me falando aqui é que, pela presença do metano, observa qual é a tendência do metano de estar na fase vapor. É muito grande. Então, qualquer pressão acima do ponto de orvalho, o metano já flasheia e você já tem uma quantidade estúpida de fração vaporizada, ok? E aí você pode ir continuando aí, brincando aí com pressão, até você conseguir chegar próximo desse valor. Vai ser uma pressão muito, muito próxima da pressão do ponto de orvalho, justamente porque você tem a presença do metano.
Se a gente tirar o metano aqui desse sistema, a gente vai conseguir ter etano e propano, e aí a gente consegue visualizar um pouco melhor. Isso aí eu vou passar para vocês como exercício para vocês treinarem. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Se não, gente, então tá tudo tranquilo aqui.